Mais um open house aqui no canal. Dessa vez eu tô no bairro do Ipiranga, em São Paulo, e vou te mostrar um projeto de um apartamento de 120 metros quadrados. Não sai daí, que é depois da vinheta. Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou Anderson Delfino e por aqui, você já sabe, a gente fala de estilo e comportamento toda terça e toda quinta às 18 horas, sempre com um vídeo inédito para você aqui no canal. Não me conhece ainda? Então me segue lá nas minhas redes sociais. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Aliás, se você não me conhece, muito provavelmente é porque é a tua primeira vez aqui no canal, então já aproveita agora e se inscreva e ativa as notificações aí no sininho, que é para você receber sempre uma mensagem quando tiver conteúdo novo por aqui. A gente também tem o botão do Seja Membro aqui no canal, então clicando lá você se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas. Vai ter um selinho do lado do teu nome te identificando como um Segue Chique Premium, você vai ter acesso antecipado aos vídeos antes do público em geral. Então dá uma olhada lá, tem uma série de vantagens e você, claro, vai estar apoiando o canal para a gente continuar produzindo um conteúdo de qualidade e gratuito para você, tá bom? Já aproveita, dá aquele joinha aqui no vídeo para ajudar no engajamento e não esquece de no final compartilhar nas suas redes sociais. Hoje, como eu te disse na introdução do vídeo, eu estou no bairro do Ipiranga, um bairro tradicional aqui em São Paulo, e a gente vai conhecer um apartamento de 120 metros quadrados, cujo desafio da designer de interiores era adequar todo o mobiliário que o casal já possuía do apartamento anterior a um projeto contemporâneo e super bonito que vocês vão conhecer a partir de agora comigo aqui no canal. Vamos lá? Vem, vamos conhecer esse apartamento super lindo. Então vamos lá, chegando aqui no elevador, nós vamos subir e vamos lá para o andar do apartamento. E já vamos conhecer esse projeto super bonito, porque precisou toda uma integração aí desse projeto de design para integrar os móveis já existentes com o projeto de design de interiores que foi feito para o apartamento. Então vamos ver agora como é que ficou esse projeto. Gente, então vamos lá, chegamos aqui no 8º andar, acho que é para cá, isso, vamos lá. Oi, Bru! Já cheguei filmando aqui, ó. Tudo bom? Bem-vindo ao canal. Obrigada. Seja bem-vindo. Que lindo que ficou aqui. Deixa eu te dar um microfone. Dá licença. Que hall bonito. Olha isso. Aqui é um vestíbulo, já assim já é uma mini chapelaria. Um espacinho aqui que a gente fez pra colocar chave. Tem uma gavetinha aqui interna. Um espelho de entrada pra refletir essa parte aqui da entrada, né? Tem uma recepçãozinha aqui. Então a gente deixou um espacinho com banco. Aqui nós temos um baúzinho também para colocar um chinelo, né? Sim, um sapatinho quando chega. Já senta aqui no banquinho, tira o sapato, já guarda ali no baúzinho, já coloca a chave aí na gaveta. Isso. E aqui, Bru, a gente tem algumas peças que já eram dos moradores, né? Isso. Eles tinham muitas peças interessantes de quadro, escultura. Então toda a produção do apartamento que você tá vendo é dos clientes já. Eles já tinham essas peças e elas se enquadraram muito bem na concepção do projeto. Desde o início a gente já pensou no projeto para incorporar essas peças dos clientes. E aí você já bolou todo o projeto então, fez todo o projeto pensando nessa composição com o que eles já tinham. Você fez uma vistoria prévia, provavelmente? A gente fotografou todos os elementos que eles tinham de decoração. Então todos os quadros que eles tinham, as esculturas, alguns móveis também, muitos móveis eles trouxeram que já eram deles. Então basicamente a gente tentou trazer no projeto um ar
contemporâneo, mas que tivessem essas peças de mobiliário, de decoração, dentro desse conceito de decoração. Então você pode reparar que a paleta é bem neutra, a gente tem poucas cores, porque os elementos decorativos dele já faz com que traga essa personalidade pro projeto. Tá, e aí a gente já entra aqui numa namoradeira super linda. Que já era um dos clientes também. Já era deles também. Exato. Essa namoradeira, a única intervenção que a gente fez foi a troca do tecido para compor com as cores da decoração que a gente tinha. Então, antes era um tecido mais escuro, a gente quis trazer um pouquinho mais de leveza pro ambiente, então a gente reformou com essa proposta de tons neutros. Tá. Aqui essa cristaleira também já era uma peça dos clientes, ela é lindíssima, a gente não queria se desfazer de forma alguma desse elemento, então nós mantivemos a cristaleira do projeto e colocamos ela num lugar de destaque aqui na sala, logo na recepção. E ficou linda, super compôs nas cores do projeto. É um móvel mais clássico, um pouco mais retrô, mas super combinou, até por conta do piso. Que piso é esse que a gente tem aqui? Esse aqui é um piso laminado. Esse laminado ele já foi entregue pela própria construtora. Tá. Nós mantivemos esse piso. A única intervenção de revestimento que nós fizemos no apartamento foi no terraço e na cozinha, em algumas paredes dos boxes, dos banheiros, que eu vou mostrar pra vocês logo mais. Tá, no terraço ali e na cozinha pra cá. Tá, e aí a gente ficou com um cantinho de café aqui. Isso, aqui a gente fez um móvel grande, porque eles precisavam de muito espaço de armazenamento para louças, para as coisas que eles já tinham no outro apartamento. Então nós tentamos manter o máximo de espaço possível dentro da marcenaria que foi proposta. E aí aqui a gente pensou num cantinho para café, um espaço de louceiro e aí um móvel que também fosse de apoio para outros itens que eles tinham de guarda de coisas de cozinha, utensílio. A gente tem um espaço para adega também, com um móvel bem interessante. Esse móvel é um coringa, porque a gente tem aqui o cantinho do café, tem uma adeguinha aqui embaixo, toda uma área de estocagem aqui, uma área alta do lado de cá. Você ainda colocou uma cristaleira que a gente tá com o vidro refleta aqui, né? Olha, tá aparecendo até eu filmando. Você tem um perfil de LED lá dentro, que dá um charme todo especial. E ele é o próprio fundo aqui da chapelaria, né? Exato. Foi todo pensado para atender ao espaço de entrada do apartamento, né? Pra gente ter um espaço com espelho, com chapelaria. Foi pensado na proposta de ter esse espaço para guardar os utensílios domésticos que a cliente tinha e também para fazer o uso para um café, adega, que também foram um dos pedidos que os clientes passaram pra gente para compor na decoração. Nossa, um móvel coringaço aqui. E aí a gente, na verdade, tem toda essa área de entrada aqui, tem essa cristaleira que foi já do apartamento anterior, né? E aí sim que a gente entra para a área social do apartamento, mantendo esse mesmo piso laminado. E aí me conta daqui, dessa área social aqui. Vamos lá. Bom, esse espaço tinha uma porta de correr que delimitava tanto a área do terraço com a área da sala. Então nós tiramos a porta e integramos os dois espaços. Ah, então ali embaixo era a varanda. Era a varanda. Tá, e aí integrou para a sala para a gente ter esse espaço mais amplo. Exato. Como a gente tem o sistema estrutural do prédio é parede estrutural, nós não podíamos fazer nenhuma mudança de alvenaria. Então nós mantivemos essas paredes aqui, a gente não abriu para ter mais integração, mas porque o vão já era grande e não tinha necessidade. Nem fazia falta, ficou. Um pórtico aqui que delimitou e que ficou um acesso agradável para a área do terraço. Esse pórtico aqui que você tá dizendo, né? Exato. Que deu um super acabamento. Que laminado é esse? Esse laminado é o da Arauco, ele chama, se eu não me engano, Kumaru. Arauco Kumaru. Ele tem esse tom mais avermelhado e ele faz uma composição bem próxima com o laminado que a gente tem no piso. Não é o mesmo laminado? Não. Eu jurava que era. Jurava. A gente tentou trazer tons de madeira que combinasse principalmente com o tom que a gente já tinha no imóvel, que era o laminado.
laminado que foi proposto. Então, pra gente não destoar. Então, esse revestimento aqui é muito próximo do piso mesmo, e vocês podem ver que os tons de madeiras que a gente tem no apartamento, eles são puxados pro tom mais avermelhado para compor e não gritar. Porque a gente colocar um tom de madeira cinza, por exemplo, não ia compor tão interessante como foi proposto aqui. Então, a gente teve esse cuidado para não ficar uma coisa que pudesse destoar. E aí você usou esse mesmo laminado do pórtico aqui no rack para TV, é o mesmo laminado do pórtico. É o mesmo laminado. Tá. Esse tom de verde é o mesmo verde que a gente tem na cristaleira. Eu ia te perguntar, a gente tem um verde meio malva aqui, você lembra o nome desse laminado? Não. Se eu não me engano, esse é o verde Jade. Jade, da Arauto também, que é o mesmo de todo aquele móvel coringão da entrada. Então aqui a gente já traz a mesma linguagem do projeto. E aí você optou por usar a palhinha aqui nessas portas. São portas, né? São portas. Como a gente tem os equipamentos de TV, de internet, é interessante a gente sempre colocar um revestimento que você consiga controlar, né, por controle remoto, para não fosse uma porta toda em MDF, a gente não conseguiria ter esse acionamento. Sim, fica ruim, né? Às vezes o controle não funciona direito, então a palhinha permite. E essa palhinha é sintética? Essa aqui é palhinha sintética. Difícil usar hoje a palhinha natural, né, Bru? Porque é muito mais cara, né? E o efeito da sintética fica lindo, né? A palhinha natural é lindíssima também. É um acabamento muito bonito. Tem outras cores, né? Que a palhinha natural tem um tom mais claro, mais escuro, você consegue tingir. Mas em relação à manutenção, né? A durabilidade, a sintética, ela tem uma vantagem, porque ela não resseca, então... A durabilidade é maior e a manutenção é mais fácil. E aí você usou um outro MDF para fazer uma composição aqui no painel da TV, um MDF mais cinza, né? Basicamente, aqui no apartamento como um todo, a gente trabalhou com 3 tipos de tonalidades, tá? O MDF areia, esse MDF maru e o MDF verde. Então, a gente tem essas tonalidades em todos os cômodos do apartamento. Esse MDF areia, eu gosto muito de trabalhar por não ser um tom totalmente branco, né? Ele traz um off-white na tonalidade. Sim, ele traz uma cor sem ser o branco. Isso, e ele ainda assim é um tom muito neutro. Sim. Então ele orna muito bem com tudo. E praticamente é o mesmo tom da parede, né? Isso, Ele exato. fica, olha, aqui na iluminação do vídeo, pelo menos, fica muito, muito próximo, né? E aqui você usou nesse painel um muxarabi e uma parte fechada. Essa parte fechada é a parte onde a gente tem a parede estrutural. Ah, que você não podia tirar. Não podíamos tirar. Então a gente aproveitou que a gente tinha um espaço aqui, um acesso para a cozinha amplo, e a gente fez um xarabi para ter um acesso mais, para ter uma visão, né, da cozinha. Sim. Mas um pouco mais privada, né? Sim, você fica naquele meio termo da privacidade, porque quem tá aqui no living tem a cozinha praticamente coberta, mas quem tá lá na cozinha tem uma visão aqui do living. Tá integrado, mas tá preservado ao mesmo tempo. Eu vi que você jogou uma fita de LED por trás do muxarabi. Vou só dar um spoiler aqui da cozinha, porque depois a gente vem pra cozinha. Mas tem uma fita de LED que dá todo um charme aqui pela frente, né? Isso. Eu gosto muito de trabalhar com a parte de iluminação, não só no teto, no forro, mas também nos móveis. Então, essas fitas que a gente consegue incorporar na marcenaria é interessante porque a gente cria um outro tipo de cena para o ambiente. A gente pode apagar todas as luzes do teto e a gente pode optar por uma luz mais indireta e que não atrapalhe, não fique confortável no dia a dia quando a gente vai utilizar, né? Então, a gente traz algumas opções de iluminação para o cliente usar como bem entender. Essa é a proposta. Aqui no living você jogou uma iluminação que vai pro teto, né? Essa calha, é uma calha eletrificada? Não, né? É uma calha, ela tem duas fitas de LED que iluminam pra cima, e aí como o teto é claro, ele rebate a iluminação e não fica aquela iluminação direta no nosso olho, né, ofuscando. Então a proposta foi ter uma iluminação indireta para esse ambiente, porque é um espaço de estar, onde as pessoas ficam mais tempo, e aí fica
mais confortável. Não, e ficou super gostoso porque não fica aquela luz marcada direta, né? E aí aqui sim, então o living, você jogou um tapete aqui bem neutro, mas com um padrão, né? Isso, você pode ver que o mobiliário todo segue a mesma paleta, né, de cor, são tons neutros, mas a gente gosta de trazer texturas. Então a textura da poltrona estampada, a textura do tapete que tem uma estampa que dá essas nuances do veludo, né, do tapete, e as texturas do próprio tecido do sofá, de almofada que compõe, mas tudo muito neutro. Você trabalhou, eu vejo aqui uma paleta do cinza e você ousou nas texturas, né? Jogou a textura no tapete, como você falou, o aveludado do tapete que forma essa composição bem geométrica, e aí trabalhou as almofadas e o tecido das poltronas. E você sabe que agora que eu tô reparando que as poltronas são diferentes, né? Você criou a unidade com o tecido de estofamento delas, né? Sim, essas poltronas já eram peças dos clientes. As poltronas como os puffs menores, né? Então, pouquíssimas peças, na verdade, estão novas nesse espaço. O sofá é uma peça que foi adquirida recentemente junto com o puff e essa mesinha de encaixe. Mas as outras peças aqui, elas já eram do cliente mesmo. E essa mesinha também foi comprada recentemente. Tá, então de novo aqui a gente tem essa mesinha que foi usada para compor e parece que a madeira é a mesma das poltronas, né? O interessante é que a madeira, como eu falei pra você, a preocupação da gente optar por madeira sempre no tom mais avermelhado, pra gente compor com a madeira que já existe no local, é importante pra gente não ter um destoamento de cores, de revestimentos. Então foi isso que a gente incorporou no projeto pra ficar uma composição equilibrada. E esse puff é super versátil, né, Bruna? Porque ele serve de mesa de centro, ele serve de assento opcional quando a gente tem um uso mais intenso, tá recebendo com um número maior de pessoas, né? E ainda assim você tem essa outra mesinha. A gente tá vendo muito agora essa sobreposição de mesas de centro, né? Tem bastante opção que a gente consegue trabalhar. Aqui a gente não optou por mesas de centro, porque a gente queria ter mais espaços para receber as pessoas, né? Porque eles gostam de receber muitos amigos. Então a gente queria ter mais espaço de estar. Mas as mesinhas que a gente trabalhou foram pontuais, próximos aos móveis, né? Sofá, poltrona. Mas eu acho que a composição ficou bem equilibrada e não perdeu nada de espaço. Porque esse puff, como eu falei, ele serve como uma mesa de centro quando você tem uma ocupação menor e ao mesmo tempo ele serve de assento opcional quando a ocupação está um pouco maior. E aí a gente vem para essa área que seria o gourmet, né? Gourmet / jantar. Essa área é bem interessante porque nós temos muitos móveis que já eram dos clientes também. Mesa de jantar, cadeiras, o buffet, mini cristaleiros, quadros. Então, agora que eu vi, tem mais uma cristaleira pro lado de cá. Exato. Então a gente incorporou todos os móveis dos clientes e ficou de muito bom gosto tudo e coube muito bem aqui, sem perder em nada o fluxo de circulação do ambiente. Essa área aqui onde a gente tem as orquídeas já era um elemento que os clientes tinham na casa deles do apartamento antigo e eles queriam trazer também para esse apartamento. Então esse treliçado ele combinou muito bem com o muxarabi que a gente tem da parte da estante, das portas aqui do gabinete da pilha de mosqueira. É isso que eu ia dizer, você usou aqui as portas trazendo a mesma linguagem do muxarabi lá do painel da TV. E o treliçado aqui compôs também super bem, fez essa transição da madeira pro branco que você... É branco ou um off-white, né? Um cinza aqui, que traz a linguagem do painel. Quer dizer, você compôs o mesmo painel nas cores inversas aqui. Sim. Isso tudo, gente, é pensado no projeto, tá? Olha, tem um café gostoso aqui, um bolinho que os anfitriões aqui deixaram, que os clientes deixaram aqui pra gente, que no final do vídeo a gente vai atacar. Mas, enfim, ainda tem uma área aqui de prateleiras e ficou uma área boa aqui, né, Bruna? Ficou bem acolhedor, eu diria. A casa inteira eu acho que tem esse ar acolhedor. O que eu acho que é importante a gente trabalhar quando a gente tá fazendo um projeto é fazer essa linguagem, corresponder
esconder alguns elementos de cores de madeira para os outros ambientes da casa. Então, a nossa preocupação de trazer a mesma cor de madeira da marcenaria para o terraço, para o quarto, para a gente ter a mesma linguagem. O conceito do tijolinho... Eu ia te perguntar agora, porque a gente tem um tijolinho aqui, que é um outro revestimento, né? É uma outra textura, mas você harmoniza, você ia dizer, com a cor. Com a cor. É a mesma tonalidade que a gente tem da marcenaria, né? Desse tom areia que a gente está usando nesse painel, e é o mesmo revestimento que a gente está usando na sala. Que é interessante a gente ver que tá. Na verdade, a gente tem o mesmo tijolinho já da parede da entrada, né? Isso. Olha como... Você sabe que eu não tinha notado que era o mesmo tijolinho? A gente traz a mesma linguagem com um uso diferente, parece completamente diferente, né? E aqui você usou um vidro para isolar a churrasqueira da área molhada. Isso, para a fumaça não escapar. Então isso já foi entregue. Toda essa parte da bancada já foi entregue pela própria construtora. Então nós mantivemos, porque ela estava em ótimo estado, então não fazia sentido a gente trocar o revestimento. E a gente só compôs com elementos que a gente está trabalhando nos outros ambientes para ter a mesma linguagem de acabamento. Aqui, até para não ficar só na pintura, né, eu acho que é legal a gente equilibrar as texturas. Então a gente trouxe o brick, só que num tom areia, porque é um tom tão neutro, tão básico, a gente só queria uma textura diferenciada, né? Então eu acho que trouxe essa textura pra gente nessa parede aqui. E a gente ainda tem toda uma área aqui embaixo de estocagem, com gavetas, com os utensílios de churrasqueira, as tábuas aqui, né? Olha, super pensado o projeto. E as banquetinhas também ficaram um charme aqui, né? Super complementa. Ele tem rodízio, então a gente consegue... Ah, ele é solto, né? A gente consegue levar ele para outro canto, qualquer coisa, consegue dar uma mexida se precisar. E agora que eu vi, você na verdade dividiu esse móvel em dois, né? Então você consegue deixar um, levar outro para algum outro lugar da casa. Fica versátil, né? Como a gente fez um balcãozinho com banquetas, ele poderia muito bem ser acomodado nesse lado aqui, né? Tá, fazer um L com a bancada ali, e fica uma outra disposição para uma outra necessidade, deixar um de buffet e outro de balcão, tá? E a gente tem a passagem para a cozinha lá, que tem uma hortinha aqui, mas nós vamos entrar na cozinha lá pelo outro lado e nós vamos chegar aqui de volta. Vamos lá para a cozinha, Bru? Vamos por aqui. A gente pulou o lavabo lá no começo de propósito, porque depois a gente vai chegar lá no lavabo. Não fiquem nervosos. Vamos lá, a cozinha, então, aqui a gente tá na área social, no living, e a gente vem por aqui e chega nesta cozinha também linda, né? Maravilhosa. Aqui é aquele LED que eu falei para vocês, que fica por trás do Muxarabi, e esse LED dá uma iluminação tanto para a cozinha quanto por trás do Muxarabi lá no living, né? Isso. Então a gente já tem a geladeira aqui. Essa pia é um charme, né, Bru? Eu adoro esse estilo de cuba, Farm Sink, né? Eu acho ela super prática e o material dela é um material muito bom que ele não absorve tinta de, por exemplo, caiu um vinho tinta, que ele não absorve a cor. Mancha. Então não tem nenhuma possibilidade de manchar. É um material que é muito usado em área hospitalar por conta disso. Então eu gosto muito desse estilo. A gente conseguiu ainda colocar uma calha úmida atrás, pra trás, né, pra esse corredor. E ficou um espaço grande, assim, de bancada que a gente conseguiu. Aqui a gente fez uma área para colocar o lixo. Então nós temos um lixo reciclável e orgânico, né? Que são dois compartimentos. Já na própria lixeira você tem os dois compartimentos. Nossa, muito bacana isso. E ficou já nessa área embaixo da pia, que é uma área que sempre dá problema, né, Bruna? Pra decidir o que fazer, porque tem a profundidade da pia, super bem aproveitado. É bom porque não fica nenhum lixo fora aqui, né, visível, assim, pra... E ele fica fechadinho, não tem problema de cheiro. Eu não gosto muito daqueles lixos de bancada, que tem a tampa. Tem gente que
gosta. Eu prefiro mais assim, fica mais embutidinho, escondidinho. Aqui a área de... A gente tem essa parte aqui que é um porta-óleo dos dois lados também. Ótimo. O fogão também, um fogão de 5 bocas com 2 fornos. A bancada aqui, que material que você usou? Eu usei o quartzo, porque é um material que ele é muito resistente à manchabilidade também. E é um material muito bom. Tá, ficou com a calha úmida aqui atrás, pro dia a dia, né? Essa torneira já é com filtro? Já tem filtro nessa torneira. Tá, e aí a gente tem já o dispenser aqui também. Fica super prático e tira toda aquela tranqueira que fica em cima da bancada, né? Tira o detergente, tira tudo. E aí limpada, né? Sim, visualmente fica bonito e funciona no dia a dia, né? Porque não adianta ficar bonito e não funcionar, né? E aí nós fizemos uma prateleirinha também para colocar os temperos. Super prática também. E aí a gente tem um MDF aqui que é o mesmo areia lá da sala, não? É o mesmo areia. Então ele tem toda essa... É uma tonalidade muito neutra. A gente colocou um puxador também bem delicado para compor com esse armário. Então a gente conseguiu colocar bastante armário nos dois lados da cozinha, tanto para a área de serviço quanto para a área da cozinha. E aí nessa parte de baixo a gente veio com o armário na tonalidade Kumaru, que é a mesma utilizada no ambiente da sala e no terraço. A palhinha indiana aqui a gente também manteve o mesmo elemento que tinha. Ah, você trouxe a mesma linguagem da palhinha num detalhe aqui das gavetas, embutiu o micro-ondas, a máquina de lavar ficou aqui. A gente optou pelos equipamentos no tom branco, né? Pela própria questão dos revestimentos já serem nesse tom mais neutro. Então, apenas o fogão é que ficou no inox, porque realmente era um item que a cliente queria, um fogão com 2 fornos. Então, não tinha opção branco no mercado, mas não afetou em nada a concepção aqui do projeto, do conceito. Tá, e aí você usou a palhinha aqui de novo. Aqui essa palhinha para esconder toda a parte do aquecedor, né? Ah, isso é legal de mostrar. Aqui a gente tem o aquecedor e aí a palhinha é super bem-vinda nessa área porque ela deixa o respiro, né? A área do aquecedor não pode ser totalmente vedada, né? Fechada. E aí traz essa possibilidade pra gente de ter um respiro, mesmo tendo um fechamento, um palhinho aqui, e aí fica interessante. Essa parte aqui do tanque nós temos uma tampa. Ah, esse é o tanque. Apoio. Quer dizer que ela ficou com a lavanderia já integrada. Ah, deixa eu mostrar aqui. Eu tô com uma mão só, mas... Olha, tadinha. Mas dá pra tirar. Aqui, ó, dá pra tirar a tampa. Não, deixa, Bru. É só pra mostrar que aqui a gente tem uma bancada no dia a dia, super funcional, vai receber, fechou o tanque, ninguém diz que tem um tanque aí, né? É bom porque você tá cozinhando, às vezes só esse espaço aqui da bancada, né, quando você vai fazer um super jantar, às vezes pode não ser o suficiente, a gente tem um espaço aqui que consegue utilizar também. Aqui você jogou um espelho que também traz todo um charme para essa bancada, né? Porque é uma bancada rápida para refeição, com as banquetinhas aqui. E esse espelho, junto com a fita de LED, fez um charme bem especial aqui nesse cantinho, né? Ficou super charmoso esse cantinho, né? Ficou bem delicado, né? Funcional, gostoso, e também é uma bancada de apoio para quem tá cozinhando, porque quando a gente cozinha, vai coisa, né? E aqui a gente já tá entrando no que seria então a área de serviço. Ficou bastante armário do lado de cá, né, Bruna? Ficou. A gente aproveitou toda essa parede aqui. O acesso, a gente queria manter esse acesso pro terraço, porque eu acho que no dia a dia é prático, né? Você não ter que passar pela sala pra ir pro terraço. Então esse acessinho aqui foi mantido, porque pra gente era interessante ter essa integração. E às vezes até pra quem tá na churrasqueira, vir com uma grelha, vir com um espeto aqui pra área do tanque, é uma passagem mais fácil do que passar por toda a sala para chegar no tanque, né? Com certeza. Aqui a gente tem uma área de bancada para lavanderia. E aqui, assim, o que eu acho bem legal é que a gente tem essas 4 gavetinhas que elas servem de varal. Ah, que legal! Então é uma possibilidade, porque assim, como a gente tem portas de abrir nesse espaço, a gente não tem condições de colocar um varal de teto, por exemplo, né? A gente poderia colocar um varal de piso, que também funcionaria, mas a gente quis ter um espaço mais na
marcenaria para ter área para estender roupas e tudo mais. Então a gente fez essas gavetinhas aqui, e aí a ideia é que quando você tá usando essa gavetinha de cima, ela fica aberta, né? Sim, para poder ficar separada da de baixo. E aqui ela fica recolhida e com a roupa estendida sobre a bancada. Nossa, eu já vi bastante armário, bastante área de serviço para esconder, mas assim, dessa forma, acho que é um dos primeiros que a gente tá vendo aqui no canal, com 4 gavetinhas. Porque no dia a dia você puxa, usa, acabou, recolhe, né? E ainda ficou um freezer aqui, um espaço pro freezer, um espaço de armazenamento. Super completo. E aqui você tem a passagem que vai de volta pra churrasqueira. E aqui, eu ia dizer, você usou um bandô da cortina. A gente chama bandô ainda? Não sei. Tô perguntando. Cortineiro. Tô perguntando pra arquiteta, gente, pra eu não dar fora. Você usou no mesmo MDF que você usou toda a sala, pra trazer essa mesma linguagem. A gente tem um ponto de LED aqui em cima também. A gente não tem forro nesse apartamento. Ah, ele não tem forro. São sobre teto mesmo. Então, a gente fez um estudo bem interessante de iluminação pra não faltar luz. Por isso que a gente trabalhou bastante iluminação secundária na marcenaria também, né? Que ajuda nesse caso. Então, usamos muito desse artifício de perfil de LED, tanto na cozinha, no terraço, na sala, porque a gente já consegue pegar uma área grande do ambiente para iluminar. Uhum. E aqui eles têm uma vista super bonita, que a gente baixou a persiana, baixou a tela, para a luz não atrapalhar e não ficar contra a câmera. Mas se você quiser abrir para mostrar agora, Bru, olha, tem uma vista super linda que você preservou. Tá vendo? Fica super claro, mas enfim, tem toda a vista aí. A gente até, acho que tá bom só pra gente ter uma ideia aqui. E ali tem um outro móvel aqui nesse cantinho. Isso, esse móvel é para esconder a condensadora do ar-condicionado que a gente tem. Então, nós temos uma caixa aqui de vidro com essa condensadora. Ah, ficou super legal isso aqui. Deixa eu abrir pra gente tentar mostrar lá dentro. Tá toda a máquina do ar aqui pra dentro e a gente nem percebe, porque fica dentro dessa caixa e tá ventilada pelo próprio gradil ali da varanda, né? Do que seria a varanda, que hoje deixou de ser e virou um jantar, né? Olha, projeto. É pra isso que a gente faz projeto, né? Pra pensar em todos Pra pensar em todas essas soluções. Vamos mostrar pra eles o lavabo? Que a gente pulou. É o xodó? Vamos lá, que a gente... É o lavabo que eu queria levar dessa casa pra mim, assim, porque eu adorei o resultado final. O lavabo tá logo lá na entrada, a gente pulou de propósito. Vamos lá. Acende a luz pra gente. Ah, que lindo! Conta um pouco pra gente desse lavabo, então. Bom, o lavabo, a gente manteve o revestimento de piso, a bancada já foi entregue no quartzo branco também. Nós já tínhamos uma louça que era super bonita e interessante que nós mantivemos. A gente queria um lavabo que fosse um elemento de destaque na casa, então a gente trabalhou com uma textura que é uma textura que tem um grânulo bem fininho e ela tem uma pintura que é um pouquinho manchada, que a gente vai vendo umas nuances. E a gente trouxe um tom mais rosado para essa textura, porque a gente queria ter esse destaque. Então a gente pintou tanto o teto quanto as paredes com essa textura para trazer esse elemento. Então ficou uma marcenaria fazendo um pórtico na largura da bancada e nós fizemos na própria marcenaria um armário para ter um espaço para guardar algumas coisas pro lavabo. Ah, a gente tem um armário aqui de fecho-toque que faz um armazenamento ali de papel, de toalha. Sim. Super pensado. E aí você criou um pórtico aqui, na verdade, porque esse mesmo revestimento vem de fora a fora, desde a bancada, na largura da bancada. Puxa a porta pra mim, Bru, só pra gente aqui, olha. Isso, então a gente tem o revestimento vindo de lá, passando por todo o teto e descendo do lado de cá, e na largura de cá você fez a porta do armário. E aí pôs um pendente aqui para compor. A gente tem um LED lá atrás e um LED para cá, porque na verdade você usou aqui esse MDF destacado do teto, né? Para criar uma altura aqui. E aí a iluminação aqui compõe super bem, né? Porque a gente fica com vários tipos de iluminação quando a gente desenha
liga, aqui, por exemplo, a iluminação do pendente a gente pode usar, ou só a iluminação do pórtico também. Então, eu gosto desses efeitos que a luz traz no ambiente, principalmente quando a gente trabalha com algum tipo de textura. Eu sempre, quando trabalho com tijolinho ou com texturas de revestimento, eu gosto de colocar uma iluminação para enfatizar essas texturas no ambiente. E aqui a gente tem a palhinha, tem uma gaveta ali, né? E aí o mesmo elemento de puxador que a gente tem também o puxador da cozinha, eu gosto de fazer, não fazer vários tipos de puxadores, né? Mas usar os elementos que a gente tem na composição do apartamento como um todo. Então a palhinha, a mesma palhinha da sala e da cozinha, o tom da madeira também. Muito charmoso. Olha, um lavabo que não é muito grande, mas é um charme, né? Daqui do lavabo ela já tinha alguma peça ou compôs tudo novo? Porque tem quadros, tem espelho, tem pendente. O que é novo é o pendente. Quadro ela já tinha, o espelho ela já tinha. Todo o resto, assim, de produção mesmo, de decoração, é da cliente. E tudo de muito bom gosto. Não, e super adequou ao projeto, né? Parece que foi tudo feito sob medida, que parece tudo novinho. Parece. Vamos para a área íntima, então, do apartamento? A gente tem um escritório, é isso? Do lado de cá? Aqui eles colocaram uma porta de correr para facilitar, a gente mostra daqui a pouquinho porque a gente optou por uma porta de correr aqui. Antes era uma porta de abrir, mas a gente fez essa adequação. Aqui a gente tem uma iluminação onde a gente trabalha também com um perfil de LED e pontos de spots para iluminar principalmente os quadros das obras. E aí a gente tem os acessos para os dormitórios. Então vamos lá, são quantos dormitórios? São 3 dormitórios, só que um deles eles utilizam como um escritório. Tá, então a gente vai entrar aqui na suíte master? Vamos nessa? Vamos. Aqui ficou o closet, é isso? Essa aqui é a área de closet. A gente optou por portas de correr para que as portas, quando fossem de abrir, iam atrapalhar muito esse espaço que a gente tem de circulação. E aí aqui novamente a gente tem a questão do perfil de LED para trazer iluminação para todo esse corredor. Então foi um artifício que a gente usou muito aqui no apartamento para conseguir iluminar o ambiente bem. Aqui a gente continua com o mesmo laminado de piso, né? Isso, é o mesmo revestimento de laminado. É vinílico, né? É laminado. É laminado? Laminado, piso laminado. Tá. Madeira. E aí nessa área nós fizemos um espaço com penteadeira. Aqui as mulheres adoram. Então nós temos um espelho aqui que tem um armarinho. Esse espelho é um armário. Nossa, um armário super bom, né? Bastante espaço para guardar perfume, itens de beleza, uma gavetinha também e uma área que a gente conseguiu colocar essa iluminação indireta, né, atrás do espelho, o puff para sentar aqui. E aí essa área do quarto que a gente fez. Olha eu lá no espelho. A gente fez uma marcenaria. Esse é um quarto que a gente usou uma tonalidade de marcenaria diferente dos outros ambientes. A gente ainda tem o tom de madeira com maru, mas a gente trouxe o azul para esse ambiente. Então ficou um espaço muito agradável, muito... Você fez uma cabeceira de fora a fora, né? Frisada, uma cabeceira frisada. Nós colocamos os pontos de arandela aqui para servir de apoio para leitura. O quadro já era um item que os clientes já tinham, então nós incorporamos na decoração. E aqui nós conseguimos colocar um armário de apoio também, né, nessa parte de baixo. Então a gente tem essa área onde tem o painel da TV e um armarinho mais estreito para colocar travesseiros, servir de apoio para essa área do quarto. Nossa, mas ficou... Ele não é um quarto muito grande, mas ficou super aconchegante, né? Ficou bem aproveitado, né? E você usou a mesma linguagem da cabeceira no armário aqui embaixo, fez o painel da TV para embutir fiação e tal, e no quarto só um pendente, quase que um plafond inverso aqui, né? Isso. Essa luz indireta, né, que rebate para cima, ela é muito mais confortável do que um spot joga a luz para baixo. Principalmente numa área onde a gente vai dormir, que precisa, né, se desligar um pouquinho de iluminação, de luz, de celular e tudo mais, é bom porque é mais confortável. Então a gente optou por um plafond que levasse a iluminação pro teto ao invés de bater pro chão. E colocou um espelho bem orgânico aí para se olhar de corpo inteiro, né? Que sempre faz falta para dar aquela última conferida. Exato.
E aqui no quarto em si não ficou armário, porque os armários ficaram todos então aqui pro closet. Tem bastante armário aqui no corredor, conseguimos incorporar bastante. E aqui a gente tem o banheiro, vamos mostrar, olha, todo de espelho, a gente aparece na filmagem toda. Fala um pouquinho desse banheiro então pra gente, Bruna. Esse banheiro, nós fizemos algumas intervenções na parte de revestimento. A construtora não entregava nenhum revestimento nessa parte externa do box, só na área interna. Então, nós colocamos um revestimento a meia altura aqui, para proteger até a questão de manutenção, né, de limpeza. Eu acho que o revestimento é mais interessante. Então, nessa área do box, nós colocamos aquela prateleirinha para servir de suporte de shampoo. Porque aqui não pode fazer o nicho, né? A gente não pode fazer Por conta da alvenaria estrutural. Então a gente considerou essa prateleira que pegou de fora a fora dessa parede, que é uma parede bem grande, ela tem 1,20 m, ficou com bastante espaço para armazenamento de produtos, né? E você lembra que revestimento é esse? Esse é o Vivante da Portobello. A gente usou esse revestimento nessa parede e nas paredes externas ao box. Os demais revestimentos dentro do box já eram revestimentos que a construtora entregou. O piso foi mantido, então nós incorporamos só em algumas paredes. Tá, você revestiu meia parede aí atrás de você, revestiu aqui até o armário, fez a roda-banca, na verdade, né? Isso. E o armário, nós também mantivemos aquele desenho do painel ripado, né, frisado que a gente tem no quarto, só que aqui a gente foi pro tom da madeira. Tá. Então é a mesma linguagem, só que com acabamentos diferentes. E aí ficou uma área com espelho bem generosa aqui para cliente, com 3 portinhas de abrir para armazenamento de outros produtos também. Então, espaço de armazenamento aqui a gente conseguiu criar bastante coisa. Você lembra quantos metros quadrados a gente tem aqui no apartamento todo? Eu acho que são 121 metros quadrados. Nossa, Quase ele tem bastante armário para um apartamento de 120 metros quadrados, tem muito armário, né? Você Sim. conseguiu bastante disposição para armário aqui. A gente tem toda essa área. Olha esse banheiro que tem de armário. Aqui, um desses armários, a gente tem uma tulha de roupa também que a gente conseguiu colocar. Então, ficou bem funcional o espaço dele. Bom, esse aqui é o quarto de hóspedes. É um quarto que foi pensado para acomodar a mãe da cliente, né? Que de tempo em tempo ela vem para cá ficar um tempinho com a filha. E a gente deixou 2 camas aqui para cuidadora também. E é um espaço bem agradável, com tons bem claros. Na marcenaria, nas paredes, ficou bem equilibrado também. Aqui nós fizemos um armário de 2 portas de abrir, né? Ah, é uma porta inteira. Você É uma fez porta só um inteira. detalhe aqui no meio da porta para criar um sentido no projeto, mas a porque porta é inteira. se você reparar, esse módulo aqui, ela é a mesma altura que a gente tem na mesinha de cabeceira. Então a gente fez essa brincadeira no tom da madeira para compor, deixar isso mais aparente, né? Aqui na marcenaria a gente usou um detalhe de moldura também, deu um aspecto mais clássico nesse armário. Que você já não usou do lado de cá, propositalmente para dar um outro visual, né? Sim. Então, o que ela tá falando, gente, é essa moldurinha aqui ao redor de toda a porta. Algumas pessoas falam que é um estilo provençal, não sei se é exatamente Acho um que provençal. É uma adaptação do provençal para o estilo contemporâneo, Isso, né? e aqui você usou a porta reta justamente para destacar. Usou um nicho aberto ali para decorar. Isso, e aqui a gente tem essas ripas na cabeceira da cama que compõem com o mesmo painel que a gente tem pra TV, no mesmo estilo. Sim, usou o mesmo ripado da cabeceira aqui no painel da TV para ter a mesma linguagem de projeto. Gente, esse quarto ficou um doce, com um sonho. O casal já não tem filhos morando junto, né? Então ficou um quarto de hóspedes aqui para os netos, para a mãe. E aí tem um LED ali por trás da cabeceira. É um LED que a gente colocou também
também para servir de apoio para uma leitura. Tem uma luminária que eu amo essa luminária aqui, que ela é 3 em 1. Ela pode ser tanto fixada na base, como ela pode vir para essa área da cama. Ah, você está... Ah, que super legal! Ou ela pode vir para esse pregadorzinho. E aí o pregador você pode levar em qualquer lugar. Então a gente tem uma iluminação que ilumina as 2 câmeras, mas se a gente não quiser utilizar essa iluminação, a gente pode utilizar esse tipo de iluminação aqui, que é muito versátil. É um ímã que ela tem aí que... É um ímã. Ah, você lembra qual que é a marca? De quem que é? Eu posso... Depois você me vou passa, confirmar, depois mas você eu me sei passa qual é. e eu coloco na descrição do vídeo. É bem legal. Eu adorei esse sisteminha aqui, achei muito... Sim, super versátil, porque você tem uma luminária em 3 pontos diferentes, só levar ela pra lá. E ela é a pilha, provavelmente, a bateria. Ela é bateria. Bateria. Aí ela tem um lugar que você consegue, você encaixa o carregador e aí ela carrega bem tranquila. É uma suíte aqui também. É uma suíte. Vamos lá pro banheiro. Tem um espelhinho aqui, nesse hall. Bom, aqui a gente fez algumas intervenções também. A gente manteve o mesmo revestimento que foi entregue pela construtora nas paredes do box, exceto a parede da janela, que é um revestimento novo. E ele é muito lindo, muito delicado. É um revestimento que imita um granilite. Isso, ele tem umas nuances de azul, bege, terracota, ele é bem bonitinho. E compõe muito bem com a decoração que a gente tem aqui no banheiro. Esse revestimento aqui também foi instalado depois, né? Então nós instalamos para ter essa proteção da parte Da roda banca, da parede hidráulica. E você lembra o nome desse revestimento? De quem que é? Esse revestimento, ele é da Porto Belo. Esse aqui é da Ceusa. Eu vou pegar o nome do revestimento, mas eu acho que esse aqui é o Colonial Green. E este revestimento, eu vou lembrar, eu vou te passar. Tá, você me passa, a gente coloca todas as referências que a Bruna passar na descrição do vídeo. E aí o pessoal pode conferir. Essa bancada nós mantivemos, já foi entregue pela construtora, é o Travertino Nacional. Esse revestimento aqui da marcenaria, nós usamos o mesmo verde que tem na sala. Então, para não ficar muito clean, né, muito clarinho, a gente trouxe um pouquinho de cor aqui na marcenaria, mas é um tom tão neutro, né, um verde bem neutro, e ela compõe super bem, porque aqui como a gente tem a pintura da parede, dá um destaque na marcenaria. Então fica bem equilibrado. Aqui é uma porta de correr também, para essa parte do armário. Ficou um armário super bom nesse banheiro também. Bem interessante. A gente tem um LED também para iluminar essa parte dos nichos. Lindo, bem bonito. Vamos lá pro escritório então agora, que seria o terceiro dormitório, né? E aí a gente tem essa porta de correr. Vamos lá, vai na frente, Bruna. Por que você escolheu a porta de correr? A primeira pergunta que a gente já vai fazer aqui. Aqui a construtora entregou uma porta de abrir e ela abria nesse sentido. Mas nós temos um banheiro logo aqui nessa parte do acesso. Tá. Quando a porta abria, ficava muito ruim para passar pro banheiro e atrapalhava um pouco. Então os clientes optaram em seguir com portas de correr para ficar mais livre e não atrapalhar quando fosse pro banheiro. Então é por esse motivo que você escolheu uma porta de correr aqui. E ficou super discreta e compôs super bem, porque você usou também uma porta com batente. É uma porta de correr que tem um batente e aqui o puxador concha, né? Tá, mas você usou uma folha frisada também, né? Que fez total sentido com toda a linguagem do projeto, né? Então vamos lá, mostrar essa parte do home. Bom, aqui o que eu acho que é interessante a gente falar é que a gente precisava de muitos móveis e é um escritório, mas tem outros usos também, né? Serve como apoio a um quarto de hóspedes, é uma área onde a cliente também costura e é uma área onde os clientes trabalham. Ah, então isso aqui é uma máquina de costura. É uma máquina de costura. E aí a gente pensou nessa mesinha aqui para atender especificamente para essa máquina. Tanto é que você pode observar que a gente fez um recorte aqui na mesinha que é pro tecido ir para trás, porque ele não fica Olha, enrolando. quer dizer que você já no projeto previu um corte aqui no tampo da mesa, que é pro tecido, na hora que tá sendo costurado, já ir caindo lá para trás. E olha que cadeira charmosa. É uma cadeira de patchwork, uma cadeira de costura. Isso, ela é bem bonitinha. Quando
combinou bem e é uma cadeira também que a cliente já tinha e que ela trouxe para esse novo espaço. Nós fizemos armários aqui também para servir de apoio aos outros armários que eles têm na casa. E esses armários, eles são um puxador cava, diferente dos outros armários que a gente tem um puxadorzinho. Aqui eu quis trazer uma marcenaria mais limpa, mais clean. Então a gente usou esse puxador cava para não ficar muitos elementos, né? Porque a gente já tinha muita coisa no quarto. Então nós fizemos puxador cava nessas portas. Aqui a gente tem um painel com essas ripinhas aqui na mesma cor. Não trabalhamos com ripa na cor da madeira, porque eu queria trazer esse ar mais clean. Então a gente só trouxe um elemento aqui para dar textura. Aqui a gente tem o tom da madeira em alguns itens. Na prateleira, no contorno do painel, na mesinha. E aí eu tô vendo que você usou em cima esse tom de azul para dar um colorido aqui no quarto. A gente quis trazer um contraste e trabalhar com um roda-teto diferente. Ficou super lindo, porque ficou um detalhe que tá lá pra cima, ele não pesa, mas deu toda uma bossa, todo um charme aqui pro quarto, né? Aqui a gente trabalhou com um tom branco na cor da parede e o tom azul escuro. O branco é pra que o azul, ele apareça em contraste mesmo. Se a gente trabalhasse com off-white, pode ser que a gente ficaria com um quarto um pouquinho mais escuro. Então eu quis trazer o branco mesmo pra gente ter esse contraste. A gente percebe esse contraste pelo tom da madeira. Sim, areia, né? Sim, você tem toda a parte de cabeceira, de marcenaria nesse tom de areia, que é a linguagem do projeto todo na casa toda, mas fez um contraponto com a parede branca. E nessa parte onde a gente tem esse painel, nós fizemos esse detalhe para abraçar a cortina, para a cortina descer até esse painel. Então ele tem esse recuo da parede e a gente aproveitou que a gente tinha esse recuo para fazer uma mesinha embutida. Olha que legal, porque aí não ocupou espaço. A gente conseguiu um espaço pra mesinha, né? Mas não ocupou o espaço da circulação das cadeiras. Então não atrapalha em nada quando ele precisa puxar a cadeira pra cá, porque a gente acabou conseguindo esse espaço do painel. E aí essa parte da estação de trabalho, são 2 estações de trabalho, tem um móvel com rodízio aqui pra apoio e ficou uma mesa bem ampla. A gente tem uma parte de prateleira pra compor com alguns objetos de decoração, alguns itens que eles podem usar. Não, ficou um quarto também super versátil, porque você tem o cantinho da costura, você tem a parte do home office, você tem um sofá gostoso para receber alguém que você traga para o escritório, um cliente para talvez fazer uma reunião, tem um fundo bonito para fazer reunião online aqui, né? Porque se eles estão sentados aqui, você tem um fundo legal aqui e além de tudo ainda pode ser um quarto de hóspede se você tiver mais gente que esteja ocupando o outro quarto. Então virou assim um super coringa aqui também esse ambiente, né? E é uma suíte, né? É uma suíte. Aí aqui a gente conseguiu colocar também mais armário superior. É uma disposição que a cliente já tinha na casa dela com armários superiores, tinha um armário alto e a gente quis manter porque era importante esse espaço para armazenamento. E ainda tem gaveteiro aqui embaixo da área de trabalho, com um espaço muito versátil, ainda tem uma televisãozinha lá para enquanto trabalha. Ai, que barato! O LED acende lá em cima e aqui no meio ao mesmo tempo. É aquela coisa que você falou das várias cenas, diferentes situações, para você ter uma coisa mais aconchegante à noite, durante o dia, você trabalhar com as diferentes iluminações. Sim, eu acho que é importante a gente ter essas opções de iluminação. Ficou super lindo. Vamos mostrar para eles o banheiro deste escritório home office? Bom, esse banheiro, ele tem o mesmo conceito do banheiro do quarto de hóspedes em relação aos revestimentos que a gente adotou. Tanto na parede do box, que é o mesmo revestimento. Ah, tá. É aquele mesmo revestimento que a gente viu no outro box lá, né? Que imita o granilite, né? Aqui é o mesmo revestimento. A situação da prateleira para compor, pra gente conseguir colocar sabonete, shampoo, é a mesma situação dos 2 banheiros que a gente tem no apartamento, por conta da alvenaria. Da alvenaria estrutural que você não pode mexer e fazer nicho, né? Exato. E aí aqui a gente conseguiu
considerou só meia altura esse revestimento, também quadriculado da Portobello. A bancada já era uma bancada existente, mas aqui a gente já trouxe uma marcenaria na cor neutra do tom de areia, porque a gente já tá compondo com as paredes numa tonalidade azul um pouquinho mais de cor. Então a gente contrastou com a marcenaria clara. Então aqui foi uma opção a gente trabalhar com cor na parede e a marcenaria neutra, ao contrário do outro banheiro, do quarto de hóspedes. E o mesmo elemento que a gente adotou, né, de puxadores, a almofada da porta também, a moldurinha, né, aqui a porta de correr. Ah, você usou porta de correr também? Isso. Aqui na marcenaria a gente já propôs essa mudança de altura de prateleira, se necessário. Sim, eles conseguem adequar à medida da necessidade, né? Gente, eu sempre procuro um cantinho bonito do apartamento pra gente encerrar, um cantinho bonito do projeto pra gente encerrar o vídeo, e a gente escolheu esse aqui, que a gente tem aqui o cantinho do café, a gente tem essa namoradeira bonita, esses adornos aqui orientais. Então eu queria que a Bruna agora deixasse a mensagem dela aí pra vocês. Eu queria te agradecer de antemão toda a disponibilidade de vir aqui, de apresentar esse projeto pra gente, e o espaço é teu agora para falar com os nossos seguidores, para depois a gente encerrar o nosso vídeo. Obrigada, Anderson, por ter vindo aqui filmar esse espaço que foi feito com muito carinho, e agradecer você por ter feito esse convite para mim. Realmente eu acho que é importante a gente falar da importância de um projeto bem pensado, bem elaborado e detalhado, para a gente entender todas as necessidades que os clientes passam do profissional e tentar colocar isso o máximo possível dentro do que o cliente espera. Então todo esse projeto foi pensado com muito carinho para os clientes, e eu acho que essa é a grande intenção do profissional da área. Então, meu recado é que vocês sempre busquem a ajuda de um profissional, porque eu acho que é importante esse acompanhamento, e eu espero que esse projeto tenha servido de inspiração para vocês. O que eu sempre digo, né, Bruna? Muita gente se planeja 2 anos, 3 anos para uma viagem, e aí começa a guardar dinheiro, fazer o roteiro, pensar quem vai junto, e um projeto para uma casa é a mesma coisa, você tem que se planejar. Então, às vezes, é melhor esperar um pouquinho para poder ter um profissional buscando soluções como vocês viram aqui. Tinha uma série de mobiliário, a gente precisava nesse projeto pegar o mobiliário existente, adequar num projeto com uma cara completamente nova, contemporânea, dar um ar completamente diferente. Eu conheci o apartamento anterior dos teus clientes, desse casal, e posso te dizer assim, seguramente, a Bruna deu uma outra linguagem completamente diferente do apartamento anterior, usando praticamente o mesmo mobiliário. Então, quando a gente quer fazer uma coisa desse tipo, a gente precisa se programar, precisa se projetar e chamar um profissional para fazer. A gente sabe que tem que chamar o médico, sabe que tem que chamar o advogado na hora certa, então a gente tem que valorizar também o trabalho do arquiteto, do design de interiores, porque o resultado é isso que vocês viram. Uma casa aconchegante, pensada nos mínimos detalhes, com a iluminação, com todo o carinho para você chegar no final e dizer, meu sonho está concretizado. Porque a gente às vezes sonha muito e aí quando começa a obra, aquilo vira um pesadelo. Sim. E o profissional vai justamente fazer o teu sonho se tornar realidade sem o pesadelo no meio. Não é isso, Bruna? Importante. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês deixem o joinha aí pra gente, para ajudar o engajamento do vídeo. Compartilha nas tuas redes sociais. Se você não tá inscrito no canal, a hora é agora. O vídeo tá terminando, se inscreve. Ativa o sininho aí para você receber notificação sempre que tiver um novo conteúdo aqui no canal. E não esquece de comentar aí embaixo o que você achou do trabalho da Bruna, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um grande beijo. Fui!